Muito bom dia, pessoal. Para você que nos acompanha ao vivo no Livramento 24 Horas, estamos direto do local da informação. Agora, amanhã desta segunda-feira, estamos aqui na Secretaria de Assistência e Inclusão Social. Ao meu lado, a secretária Laura Moraes. E a partir de agora, nós vamos conversar com ela e entender um pouco mais de como funciona a questão do auxílio funeral. Só para vocês terem uma ideia, durante o último final de semana, uma situação específica acabou repercutindo nas redes sociais. Do que diz respeito ao auxílio funeral, no caso específico, a denúncia era que o auxílio funeral havia sido, no caso, negado. Mas para nós entendermos exatamente como funciona o auxílio funeral, do que se trata o auxílio funeral, quais são os critérios, como a comunidade pode solicitar, tudo isso e muito mais nós vamos a Secretaria de Assistência e Inclusão Social e a partir de agora vamos conversar com a secretária Laura. Então, desde já, eu vou pedindo para você, vai compartilhando, assim o máximo de pessoas possível sabe também como funciona, sabe quais são os critérios para ter ou não ter acesso, no caso, ao auxílio funeral e, é claro, também como fazer essa solicitação da maneira correta. Secretário, primeiramente, um bom dia, obrigado por nos receber, por conversar conosco e gostaria de iniciar lhe questionando. Já que repercutiu, como funciona o auxílio funeral e em que casos ele pode ser, a pessoa pode solicitar e em que casos não pode. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Lucas. Bom dia ao pessoal do Livramento 24 Horas, a comunidade que nos acompanha aí com esse vídeo. Para nós é sempre um motivo de gratidão poder expressar e poder trazer a clareza para a comunidade a respeito do trabalho que é feito na Secretaria de Assistência Social. Como todo mundo sabe, são trabalhos dedicados em várias áreas, não só essa que a gente vai falar hoje, mas muitas outras. E de antemão, antes de iniciar qualquer fala mais concreta, mais incisiva, eu quero esclarecer quais são os limites da assistência social no momento da entrevista, no momento em que a gente vai divulgar, em condições especiais como a que aconteceu ontem, né? Nós temos um limite ético, legal, de sigilo, de proteção dos dados das pessoas. E com isso, a gente não pode esbarrar e acabar extrapolando esses limites e divulgando casos concretos, o que foi avaliado, o que não foi avaliado, o motivo pelo qual foi negado, que resposta foi dada, porque isso é um direito da pessoa, né? Ela é detentora do direito, é o usuário que tem esse direito. Se ele entende por bem de divulgar, ele vai divulgar da maneira que ele percebeu a situação ou o que foi colocado para ele, mas não é um direito, ao contrário, é um dever da assistência social de proteger os dados dos atendimentos. Então, esse é o princípio base de tudo que eu for te responder aqui, porque provavelmente vocês, a comunidade, têm muitas dúvidas do que realmente aconteceu, mas incisivamente em relação ao caso, a gente não pode, por questão disso, por questão ética, porque a gente preserva muito os usuários, a gente está falando em um assunto delicado, que é o óbito de uma pessoa, então a dignidade dos dados, do atendimento dessa pessoa também são preservados conosco. Então, assim, o auxílio funeral, ele é um auxílio que ele é baseado numa lei de um benefício eventual, onde se estabelecem os critérios, e dentro desses critérios, a legislação ela existe justamente para que a gestão pública, para que o administrador público, seja o gestor da pasta, o prefeito, todos os secretários, eles sigam a normativa, o princípio da legalidade, para que eles não utilizem certas situações como essa como um meio político, né? Isso eu quero dizer que a concessão de qualquer benefício da assistência social, seja o auxílio funeral ou qualquer outro, tem que obedecer o regramento por isso. Não é um critério da secretária dizer, esse caso merece e esse caso não merece, falando o grosso, né? O popular, assim. Não é uma avaliação que a gente faça conforme o que a gente vê da família, o que a gente sabe, o que é nos relatado. É analisado e é apreciado conforme a legislação. Então, é feita uma entrevista por uma assistente social para verificar se das declarações daquele núcleo familiar preenchem os critérios que estão ali, os requisitos que estão ali. Critérios de renda, de quantos familiares tem, uma série de perguntas, de questionamentos que a lei nos impõe de fazer. Mas destacar para a população que isso não é uma questão de que a gente não tenha sensibilidade. Lucas, eu venho repetindo ao longo dos dias que
eu tenho a felicidade de contar com um time na assistência social que é muito dedicado, que é muito humano e que muitas vezes a gente dedica mais do nosso tempo e do nosso empenho para a gente tentar trazer um atendimento digno, um atendimento respeitoso para as pessoas. Como aqui agora eu estou dizendo, ainda que me incomodem algumas coisas, eu não posso utilizar da minha função e das coisas que eu soube em razão do exercício da minha profissão para divulgar e dizer que isso não é verdade, ou que, enfim. O que eu posso explicar para vocês é que o nosso trabalho, e eu quero garantir isso para a população, o nosso trabalho é dedicado sim, e ele observa a legalidade sim. Infelizmente, quando a gente trata de concessão de benefícios, a gente tem que deixar um pouquinho de lado a questão dos nossos achismos, das nossas compreensões, do nosso sentido comum, e ir para o lado técnico da coisa, que é a legislação, é obedecer o que está ali. Então, quando a gente dá uma negativa, não é assim, a secretária quis me negar, a assistente social quis me negar, porque estava em uma condição X ou Y, não é sobre isso. Em determinados direitos, a gente não tem o poder discricionário, que a gente chama no direito, né? A gente não tem a liberdade de escolher, quem eu quero dar, não. É para quem preenche os critérios, preenche os requisitos, que são enxugados. E não sei se tem mais alguma pergunta. Esses critérios, como a senhora está nos esclarecendo para mim aqui, através dessa entrevista para a comunidade, não se trata de tal família de escolha pelas condições da família. Se trata de um critério estabelecido e se a família se encaixa ou não nesses critérios. O que a senhora pode nos dizer sobre esses critérios? O que são, até mesmo para a comunidade saber? Em um caso de emergência, o meu caso, se adequa a esses critérios ou não se adequa? Quais são esses critérios? Como eu te disse, os critérios eles passam pela legislação ali. Agora, no momento, eu consigo me recordar da questão da renda ali, mas é uma entrevista que a técnica apropriada para isso, com conhecimento, com formação para isso, vai fazer a pesquisa ali, vai fazer a consulta com a pessoa e ela tem o dever, conforme a legislação, de atestar, de verificar e até mesmo se ela precisar consultar algum registro, algum assentamento, ela tem essa liberdade para fazer, para em determinados casos, em dúvida, ela fazer até mesmo uma consulta a um setor mais técnico, digamos assim. E aí, dentro desse contexto, eu vou colocar uma situação que é uma previsão legal, tá? Eu venho falando sobre isso, por isso que eu vou aproveitar já o gancho. A legislação do benefício eventual, ela prevê um prazo de 2 dias para que essa técnica possa conceder o benefício em virtude da emergencialidade da situação. Mas, se ela tem alguma dúvida, se é alguma coisa mais técnica, mais aprofundada que precisa se fazer, nesse prazo de 2 dias, existe uma consulta que ela pode fazer ao setor jurídico, e o setor jurídico avaliar se realmente a decisão dela, a concessão dela foi acertada, ou se não preenchia os critérios, haver um procedimento para que seja revisto esse auxílio que foi concedido. Mas destacando que quando ele é concedido nessa condição, ele é concedido. O atendimento é dado, ou seja, todo o funeral, todo o atendimento, ele é prestado à família, não se deixa, não se abandona aquela família, aquele núcleo, não se abandona o corpo do falecido, mas é prestado o atendimento e depois se vê se realmente aquele ato foi baseado na legalidade ou não. Então, no período desses 2 dias que ela tem para realizar no caso que tem para confirmar, por assim dizer, se tudo se encaixa na legalidade, num eventual óbito, um eventual falecimento, o corpo dessa pessoa falecida não ficaria desassistido. Isso que eu me refiro. Não sei se foi claro, secretário. Isso. Não se nega assistência nesses casos determinados, sabendo que a pessoa que está ali é uma pessoa com formação técnica, ela sabe como conduzir e ela que vai avaliar também as condições, aquilo que de repente surgiu uma dúvida. Afinal de contas, ela é uma técnica do serviço social. Em algumas questões, ela pode demandar de algum apoio jurídico, mais técnico dessa área do jurídico, legal. Então, ela tem essa liberdade, digamos assim, de, na dúvida, ela fazer essa consulta e aí tem o prazo de 2 dias para que você possa dar o retorno definitivo. Perfeito. Como posso fazer, como a pessoa, no caso a comunidade, pode solicitar esse auxílio, esse benefício único, se eu não me engano, benefício eventual, perdão, que a senhora está mencionando. Como a comunidade pode fazer? Entrando em contato através dos meios oficiais aqui da Secretaria de Assistência e Inclusão Social, em algum outro órgão do Executivo? Como é feito esse primeiro contato?
Justamente vou fazer um parênteses aqui, né? Retornando àquela situação da emergencialidade. Acontece que o óbito, ele não é uma previsão, né? É óbvio, é lógico o que eu estou dizendo, mas ele não acontece no momento previsto, em que a pessoa está 24 horas aqui na secretaria. Por isso ela tem um telefone de plantão, porque pode acontecer em qualquer momento. E justamente por acontecer em qualquer momento é que a legislação prevê esse prazo de 2 dias, para que ela possa fazer a concessão, dar o atendimento digno para a pessoa e depois resolver a parte mais burocrática, assim. Em relação ao atendimento, ele é feito através de um telefone, que eu vou ter que ficar devendo o número, posso ter... Na sequência, colocamos na legenda da descrição aqui da nossa live. Isso, eu não lembro o número de cor, são tantos números e tantas informações que a memória não dá agora, mas é um número que ele não recebe atendimento por WhatsApp. Isso sempre a gente ressalta para a comunidade, não adianta ligar pelo WhatsApp, porque não vai dar o atendimento, não tem essa opção, essa funcionalidade, mas ele, pelo atendimento comum, pela linha que a gente chama, né, dá para ligar ali e vai ser feito o atendimento em qualquer momento do dia. Então, através desse número, linha convencional, faz uma ligação na linha convencional e vai ter o contato dessa técnica responsável que, mais uma vez frisando para quem nos acompanha, ela avalia se a família, no caso, se a família se encaixa ou não nesses critérios e dá prosseguimento, tendo até 2 dias para analisar a parte burocrática. Mas no momento que, se ela, nesse primeiro momento, entender que a família se encaixa nesses termos técnicos, já vai ser dado o prosseguimento a toda a questão de funeral, sepultamento, toda a questão desse momento, não é? As questões cristalinas, que não restam dúvida, ela tem a legitimidade e ela tem a autonomia para definir a concessão, mas em casos em que ela precisa do apoio técnico, a gente encaixa esse dispositivo que eu falei da lei. É importante também, Lucas, sempre trazer para a comunidade, quando a gente tem a oportunidade, que nós temos uma gestão muito séria e comprometida com os atendimentos. Né? Não estou falando só da secretária Laura, do secretário adjunto Maurício, mas a gente fala de um prefeito, Evandro Gutebir, sempre nos apoiando, sempre nos dando respaldo e nos cobrando, nos exigindo essa responsabilidade com o atendimento das pessoas dentro da legalidade, dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que é legal, que está chancelado pela lei. É sempre uma exigência para nós, enquanto secretários e representação dessa gestão. Então, eu preciso que as pessoas saibam que, apesar de eu não conseguir fazer um contraponto como juridicamente a gente faz, né, de ponto a ponto, assim, mas em linha geral, que a comunidade tenha certeza de que a gente, quando dá uma negativa, sim, nos dói, porque aqui atrás tem um ser humano, que é mãe, que é esposa, tem um prefeito que também comprometido com a ética, com os princípios, quer atender da melhor forma a população, nos cobra muito isso, nos exige muito isso em todas as áreas, inclusive nessa. Então, que não se trata de uma questão de querer ou não querer, de sentir ou não sentir, e muitas vezes, quando a gente dá o não, custa um pouquinho abaixar a adrenalina, porque a gente se identifica com os casos, a gente pensa, e se fosse comigo, e se fosse... Então, não é por isso, não é esse o critério, não é isso. A gente, às vezes, enxerga a situação, a gente crê no que estão nos demandando, nos falando ali, mas mesmo diante disso, a gente tem um respeito, a gente tem um critério, e nesses momentos a gente precisa pensar no lado técnico também. Perfeito. Secretária, acredito que ficou bem claro a questão do posicionamento e da forma como a Secretaria de Assistência e Inclusão Social conduz esse tipo de situações. Agradeço mais uma vez por nos receber, conversar conosco, e para finalizar deixo o microfone aberto para a senhora para mandar alguma mensagem, algum recado para a comunidade que nos acompanha, e mais uma vez agradeço pela sua disponibilidade de prontamente nos receber aqui na Secretaria e conversar conosco, esclarecer toda essa questão. Então, Lucas, mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de a gente se comunicar com as pessoas, comunicar com a população, e para que elas saibam que realmente nós respeitamos a legislação, mas isso não esquece o lado humano que nós temos, os sentimentos que nós temos, e que nós estamos empenhados em observar todas as questões e dar o atendimento digno para as pessoas. E a gente sabe que no momento de vulnerabilidade, especialmente nesse assunto que é tão sensível, perder um ente querido, perder uma pessoa, é tão difícil, o nosso ânimo, o nosso humor, ele fica ali alterado, né? A família fica padecida, e a gente sabe do sofrimento. Isso que eu quero dizer, a gente sabe disso tudo, mas infelizmente no nosso exercício, na nossa profissão, a gente tem esses limites, a gente tem essas questões que a gente não pode lançar mão, abrir mão, sob pena de ser responsabilizado, até mesmo juridicamente e judicialmente. Então, que elas tenham a certeza de que a nossa busca, a gente se compadece, a gente entende. Quantas vezes já tentaram comigo, já ligaram para mim, secretária, ver se consegue. Não se trata de ver se consegue, é de atender a lei. E gostaríamos nós que todos os casos que fossem necessários, mas
é uma lei que a gente precisa respeitar e é isso que nos conduz também dentro do princípio da legalidade, sob pena de até faltar com a isonomia, sabe? Privilegiar um, atender um, sem critério, sem isso, sem aquilo, lançando mão da lei, a gente acaba fazendo isso, abrindo mão disso, e é justamente para isso que a lei existe, para que a gente possa conduzir dentro de uma imparcialidade. E agradecer mais uma vez também a presença de vocês aqui, de nos dar essa oportunidade, da comunidade, de nos acolher a nossa versão e entender também os nossos limites pelos quais a gente não pode fazer esse contraponto tão dedicado assim. Mais uma vez, dedicar as minhas condolências aos familiares, né? E estamos aí trabalhando e seguindo em frente. Muito obrigado mais uma vez. E essa foi a secretária de Assistência e Inclusão Social, Laura Moraes, falando aqui diretamente da Secretaria e trazendo um pouco também de esclarecimentos para a comunidade que nos acompanha. Com oferecimento do Brasil Free Shop, somos o Livramento 24 Horas, estamos ao vivo no Facebook, estamos em todas as redes sociais e não esqueça, estamos sempre ao seu lado.